Eu nunca fiz um vídeo para postar antes, mas eu sempre quis que o primeiro fosse sobre desenvolvimento de jogos, uma área que eu particularmente gosto muito. Então, hoje eu queria mostrar o processo de como eu fiz o meu melhor projetinho até agora, que apesar de só ter 3 fases, foi o projeto que eu mais me esforcei para tentar fazer uma movimentação que não fosse tão dura, que as fases tivessem com a ambientação ok, e pela primeira vez uma boss battle, que é, no meu conceito, ela tá balanceada e tá bem funcional. Eu recomendo vocês jogar antes de ver o vídeo, para não tomar tanto spoiler de como ele tá. E é isso. Começando o jogo, eu basicamente criei um novo projeto no Game Maker, deu um nome muito genial e inovador, e comecei a fazer um sprite detalhado e complexo. Comecei fazendo um código de colisão e testei numa sala que criei. Não fiquei muito satisfeito porque eu estava testando outro tipo de código, então eu só mudei de ideia e resolvi pegar um que já estava em outro projeto, e não passar tanto sufoco já no início. Enfim, desenhei uns bloquinhos para pintar o chão e a parede, fiz com que o jogador mudasse a cor do sprite sempre que ele tivesse ou parado, ou andando, ou pulando e caindo, para saber se está funcionando, os estados do jogador, né? Isso é uma ideia que eu vou continuar até o final do projeto. Acho que você pode perceber pelo personagem que ele sempre continua com essas mesmas cores. Depois eu resolvo criar algumas mecânicas que não entram na versão final, como o planar e o pulo duplo, que você só consegue fazer depois de pegar seus respectivos itens. Que o item de planar ia ser tipo um chapeuzinho que você abre e ele fica maior e você pode planar com ele. E uma botinha que dava basicamente o pulo duplo, enfim. Eu tinha feito até algumas fases para ir testando elas, mas no fim eu resolvi não colocar isso tudo porque eu não queria bombardear o player com 1000 mecânicas ao mesmo tempo desde o início, assim. Eu resolvi para que fosse conquistado cada mecânica depois de um boss, que nem um Metroidvania da vida. Então, vou deixar para futuros projetos quando eu adicionar mais fases, eu conheci essas mecânicas novas vão ir entrando, para não ficar também do início até o final as mesmas coisas chatas assim. Vai ficar tipo não quero comparar Hollow Knight, né? Porque, enfim. Vale lembrar que uma das mecânicas, entre aspas, que eu coloquei foi uma que o player começa a acelerar quando ele vai se mexer, até ele chegar na velocidade máxima. E quando ele para, ele não para duro igual uma pedra, ele também dá uma deslizadinha que eu não me orgulho muito de dizer, mas eu usei inteligência artificial, né, pra me ajudar com isso. Vocês não me entendam errado, beleza? Eu não fui lá só e mandei ele fazer o código, eu pedi também para ele explicar. E no fim acabei entendendo como funcionava. Tanto que eu usei o que eu aprendi até para adicionar outras coisas no projeto. Tá, eu decidi fazer esse sistema de vida, onde você toma dano e o personagem pisca por um tempo ficando invencível. E depois volta ao normal podendo tomar dano de novo. E resolvi testar isso nesses espinhos aí, né? E fiz até uma animaçãozinha quando ele explode, que saem umas partículas, tipo uma parada meio Mega Man, meio celeste. Meio celeste tá melhor, meio celeste, assim. Depois disso eu resolvi fazer esses inimigos com essa estética de rato roxo, que é uma ideia que eu tenho guardado no meu caderninho, mas eu acabo por nem usar elas, né? Só o código desse rato roxo aí que anda pros lados e quando toca na parede vira pra outra direção, enfim. Eu troco esse desenho dele por um cogumelinho, pra se encaixar mais no tema de floresta. É aí que eu então percebo que eu tô fazendo essas gravações e seria bacana ter um microfone pra ir testando e lembrando o que eu tô fazendo no vídeo. E deu nisso os primeiros testes. Teste de som. Nossa, minha voz fica parecendo uma criança estúpida. Aqui era uma boa hora pra começar a ter a voz de Goulash, né? Galera, eu tô fazendo aqui. Tentando fazer games, né? Cadê aqui, ó? Vou abrir o Game Maker aqui, ó. Primeiro, mano, nossa, o que que é a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa. Que é a primeira... Se eu não me engano, é a partir desse momento que eu quero começar a fazer o design das fases. Só que eu acabei ficando muito perdido de como fazer, então eu pesquisei um vídeo sobre o level design e era exatamente o que eu precisava. No vídeo os caras falam que quando eles querem fazer os níveis, eles desenham diversos desafios, assim, obstáculos, e depois vão organizando a dificuldade, tipo, sendo que os níveis que eles acham mais fáceis vêm no início da fase para acostumar o player, e os mais difíceis pro final, para quando o player já estiver acostumado, ele conseguir passar mais de boa. E eu tento fazer basicamente essa mesma ideia, usando uns post-its e colando umas páginas de caderno que eu tenho. Beleza. Agora eu resolvo fazer uma das mecânicas mais velhas da história e uma das principais do meu jogo, que é pular na cabeça dos inimigos. O que eu fiz aqui basicamente, né? A mesma coisa que... Beleza, Matheus. Foda. God damn. Eu pulei no bicho, ele explodiu. Assim. O que é esse bloco roxo? O que é esse bloco roxo?
Um bloco semissólido. Ele não fez isso. He didn't do that. Ele não fez isso. Gata, eu. E voltando um pouco, se você olhar ali na fase do tutorial, mais especificamente na figura 9, tem um inimigo que voa e você tem que pular nele para passar para a próxima parte. Primeiro eu vou atrás de inspiração, porque eu não sabia como que esse inimigo ia ser, e até que deu certo. Esse inimigo voador aqui, muito foda. Quem lembra? Sim. Posso usar esse aqui, eu consigo ver o potencial. Opa! Ó, esse aqui já é uma coisa. Na verdade eu fazer um bicho com umas asinhas muito pequeno também, um passarinho muito gordo. Spa. Agora eu faço os sprites do inimigo pássaro, que é meio gordinho, que eu resolvi chamar carinhosamente de gordaço. Faço a programação e consigo acertar de primeira com sucesso. Mas eu só sei sarrar. Agora terminando de fazer as duas fases que eu tinha desenhado no papel, eu resolvo fazer um speedrun que dá por volta de ali uns 2 minutos, sem morrer, sem tocar em nada, e percebendo que é a hora. O tão chegado momento de fazer a boss battle. God damn! Pra ele eu fiz a mesma coisa que eu fiz com as fases, né? Eu desenhei como ele deveria ser e os ataques deles no papelzinho. Eu decidi que seriam uns 3 ataques. Um ataque com os tiros à distância, um ataque que ele pula atrás de você, e um onde ele dá um dash, que ele bate a cabeça na parede e é aí que você pode atacar ele. Se acha mais insano só porque quebrou coquinho na cabeça? Depois de um dia e meio inteiro mexendo quase sem parar, fazendo ataque por ataque, testando a cada vez que eu mudava o código, eu consegui fazer uma boss battle 100% equilibrada e funcional. No meu conceito, de novo, né? Com a introdução, o nome do boss aparecendo na tela, uma parada meio Hollow Knightzinha. E eu queria deixar uma menção rosa aqui para uma das coisas que eu mais gostei, que eu mais me orgulhei de fazer nesse projeto, que foi simplesmente a tela balançar quando ele pulou no chão, para dar um efeitozinho ali de peso do boss, fazendo o jogo. É uma coisa mais irada que eu já... Olha isso! É uma coisa tão besta, mas ele pula e a tela vibra, tipo... Ah! Que bagulho idiota, mas é a primeira vez que eu faço isso, que eu vejo isso. Mas como nem tudo são flores e rosas, a alegria de pobre dura pouco, no dia seguinte eu abro o projeto, simplesmente as 3 fases que eu sumi, com o chão, com parede, com o inimigo, tudo sumiu. Gata. Eu queria muito que fosse só mentira, só pra ter uma atençãozinha no vídeo, assim, tipo... Pra ter, nossa, como é que ele resolveu isso? Eu queria que fosse mentira, mas não é. Eu tive que refazer as 3 fases inteiras, pintar tudo de novo mas eu não vou reclamar aqui muito, porque até que foi meio terapêutico, assim, meio satisfatório. Eu fiquei a maior parte do tempo só pintando as fases ali, selecionando os quadradinhos que eu queria, enquanto eu escutava o Steve Universo. Eu acho que foi calmo a maior parte do tempo, porque eu não tive que quebrar a cabeça com o código de novo. Se eu acordasse e o código inteiro do boss tivesse sumido, eu mato. Até aí pronto, basicamente eu tinha terminado tudo. Tem um menu. Ainda tem o maldito menu, que foi a parte mais desgostosa e feia desse projeto inteiro, que eu não quero nem dedicar uma parte do vídeo pra isso. Eu vou só pular isso aqui mesmo. Depois eu resolvi mexer com os sons e as músicas. Coloquei um sonzinho de passo. Uma pra quando ele estiver deslizando, que eu gosto, eu acho bem satisfatório. Ele faz tipo um negócio assim. O som também de matar um inimigo, que é música da boss battle e etc. Vale ressaltar aqui que nenhuma das músicas fui eu que fiz, né? Nenhum dos sons também. Eu peguei elas de asset gratuito do próprio itch.io, que é onde os maiores benfeitores do mundo de game dev compartilham as coisas que eles fazem, para você que não sabe fazer som, uma música ou até um sprite assim, poder usar. Aí agora, com o jogo finalizado, né, eu decido que é hora de criar um conta no itch.io que eu possa publicar meu jogo. Então lá vai eu pesquisar vídeo no YouTube explicando como que cria uma conta e publica o jogo. Antes de postar eu queria fazer uma versão para celular, mas eu fui completamente derrotado, não fazia a mínima ideia de como fazer isso e eu não consegui nessa hora. Desistindo disso, eu posto meu jogo no itch.io, no OpenGX e pronto. Tá bonitinho pra jogar, pra enviar pras pessoas, postar nos stories e é isso.
Depois eu peço para um dos meus amigos testar, para eu poder ver a reação deles em vídeo e esse foi o resultado. Vou colocar em algum vídeo. Dá Tá pra bom. função? Dá. Aperta pra baixo e pula. Ah, igual o Hollow Knight. Igual rolando. Olha, o cara não consegue passar o tutorial. O Cuphead aí, ó. Nossa, você fez um... Entrevistador Esse do jogo é difícil Cuphead. mesmo. Aí, Caralho. Porra. aí faz um barulhinho. Se eu pular normal, ele já vai? Ah, é automático. Isso aqui é o que? Esse skin aqui eu posso pular em cima dele? Pode, Mano, tentando. pode pular. Mano, eu não vou morrer nenhuma vez nesse jogo. Opa. Ah, se eu pular aqui eu morro, hein? Tô burro não. Ai. Ei, calma aí. Segredo dos games? Nossa, não. Dessa vez eu não coloquei não, que eu tava com muita É o preguiça. Gigaton, né, O agora. cara coloca um negócio completamente diferente aqui. Não tem um segredo dos games aqui. Vai ter, vou colocar. Eita, que isso? Meio dano, velho. Ele dá dano também, esse Eu bicho dou tá pulando de por queda, baixo. dou de queda. Tá dano? pulando- Por que tá dano? Hã? Por que eu tomei dano? De quê? Desse inimigo Dou de aí. queda. Ah, mano, eu já joguei... Eita, bom. Ele fica... Tudo. Eu já joguei vários games de plataforma. Eu sei o que eu tô fazendo. Sabe o que tá fazendo? Ah, esse aqui é tipo Roblox, mano. Ai, que isso? É o boss, é? Não, é só um inimigo aí. Nossa, o cara copiou de Terraria, mano. Que Terraria. Não, as cores eu realmente copiei Terraria. Tá bom, é só chegar na bandeira, né? Chega na bandeira aí, passa a fase. É isso. Nossa, tá muito fácil, né, mano? Vai lá. Vai lá na bandeira. Ai, o jumpscare. Meu Deus. É que tu gosta. Boys. Nossa. Fiz a introduçãozinha do Caraca, Hollow mano, que Knight. legal, Ei, mano. vou morrer. Caraca, que legal, mano, a animaçãozinha. Que foda. Ai, morro. Vai só uma vez. Ô, Matheus, qual é o nome desse boss? É. É o chefe do boss. Pinto vivo. Agora o pulo fica mais rápido, ó. Ih, sai daqui. Louco. Ai, credo, que agonia. Bizarro, sai fora. Ei, quase foi o primeiro, hein? Agora eu entendi a mecânica. A primeira vez é só pra entender, né? Só pra entender como é que funciona. de boss. Chefe do bosque. Peguei a referência. Ele é o chefe do bosque. Aí tu vai colocar o chefe do centro, aí o chefe do segundo distrito. Da cidade nova. Isso. Ó, tira um bug, é só ficar no cantinho da parede, ó. E... Bug não, né? Ah, é verdade. Eu tenho que diminuir a altura do segundo pulo. Eita, porra. E... Ai. Não, deixa daí. Caraca, chegaram no último, mano. Meu Deus. Ah, já? Já endoidou, já. Uhum. A primeira é só 2 ataques, aí na segunda Eu é acho 3. muito legal essa animação de corridinha dele, ó. O slide é qual mesmo? É só tu estiver andando assim, na velocidade máxima, e tu aperta pra baixo. Ah, tá. Que isso? E... Ai, mano, bizarro. Ele me pegou no cantinho aqui. Lá aí. Ah, mano, easy game. Nossa, ó. Só isso. Terminando de jogar, a gente foi fazer o óbvio, né? Tipo, jogar voleibol no Roblox. Depois testar um RPG, um jogo das Backrooms. O que é isso? Se vocês acordam em um canto assim. Não, eu acordo no. Ah, o que a gente faz? O que nós faz? Eu acordo no quarto, não acordo assim não. Mano, meu piso é de madeira, velho, não é de aluguel. Beleza, já tinha postado os stories avisando que só podia jogar no PC e não no celular. Mas que eu pretendia lançar uma versão pro celular. Com isso, algumas pessoas mandaram mensagem. E eu percebi que realmente o jogo seria muito mais acessível se tivesse uma versão pro celular. Mas depois de tanto tempo, acho que o quê? Tava com umas 2 semanas mexendo no projeto, não lembro direito. Eu resolvi dar uma pausinha, 1 dia ou 2 ali. Então, depois desse tempinho ali, eu vou lá fazer, né? Por que não? Eu acho que eu passo uns 2 ou 3 dias tentando fazer essa versão aos poucos e meio que eu consegui. Só que eu não sabia como configurar a resolução
pra que a tela do celular e ficava tudo bugado, sem falar que tava travando por algum motivo, eu não sei o que era, se era porque tava rodando no navegador, sei lá o que, enfim, eu tava tentando fazer com que as pessoas que estivessem no celular rodassem na página do itch.io sem, tipo, precisar baixar o jogo, enfim, só jogar direto na página mesmo, mas tava muito ferrado, não tava dando. Então eu mando pra minha equipe de testador oficial profissionais, para que eles testem e realmente dava pra jogar, mas tava simplesmente podre de ruim. Deixo vocês agora na mão do meu amigo Alisson Gameplay. Galera, hoje estamos aqui com um jogo meu, do meu amigo meu aqui, chamado Matheus. Ele criou um jogo aqui muito foda, que é pra PC e celular. O nome do jogo é Jump Forest, né? Pelo nome já dá pra entender, né? Vamos aqui pelo menu, eu vou começar pelo menu. Aqui temos os botões de mobile, né? Que eu não entendi isso aqui agora. Vamos ignorar isso aqui, né? Não tô entendendo que tá... Gente, como é que sai dessa tela aqui? Consegui sair, gente. Agora vamos jogar. Beleza. Cadê os botões? Ah, tá, sim. Vamos lá. Eu tô... Vamos lá, gente. Esse jogo tá muito legal. Ele transmitiu ontem pra gente. Ok. Eu não entendi isso aqui. Tá, vamos lá. Olha o sistema de matar bicho. Beleza. Tá só com um pouquinho de delay. Mas o jogo está muito bom, gente. É muito legal. No PC é 1000 vezes melhor. Ok, é normal. Tem certas coisas que é assim mesmo. Mas o jogo está muito top. Não dá pra se abaixar aqui. Beleza. Então foi isso, gente. Tchau, muito obrigado. Esse foi o jogo. Muito obrigado, Alisson Gameplays, pela contribuição. Melhor deixar essa ideia pra lá, porque realmente tá quase injogável. Eu não queria proporcionar essa experiência horrível para as pessoas que fossem ver no celular. Por mim eu deixava assim, sem a versão para celular, porque eu não sei se consigo arrumar ela. Essa foi a primeira vez tentando adaptar um jogo de PC pro celular. Eu nunca tinha tentado isso na vida. Nunca tinha nem... Eu já tinha pensado, mas eu nunca tentei em si, até agora. Se quiser eu deixo de novo lá no site pra quem quiser, mas de novo, tá muito ruim. Tipo, se vocês quiserem muito mesmo. Alguma hora no futuro eu tento fazer um projeto focado especificamente no celular pra aprender melhor isso e isso não se repetir, né? Enfim, e foi isso. Esse foi meu joguinho que eu fiz. Eu agradeço muito pra quem assistiu até aqui. Eu vou deixar minha página no itch.io aí na descrição ou nos comentários pra quem quiser jogar e eu não sei acabar vídeo. Tchau.